pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é com alegria que nós estamos aqui para o nosso último módulo, né, desse nosso curso, desse nosso seminário especial sobre Guerra nas Estrelas. O tema de hoje é o seguinte: professor, existe mesmo, então, uma paz universal na galáxia? Né? Não existe essa coisa de guerra nas estrelas, não existe essa coisa de, né, essas coisas que os filmes de ficção científica têm mostrado tudo pra gente. Tá? Então, vamos tentar entender por quê. Primeiro, não existe extraterrestre mal de alta tecnologia. Veja bem, o conceito de bem e de mal, nós discutimos muito bem ontem, ele está intimamente ligado a projetos planetários densos, sob a lei do karma. E todos esses espíritos, e todas essas almas, e todos os indivíduos encarnados em projetos densos da matéria, eles não têm acesso a viagens interestelares. Tá? Como nós aqui, nós estamos presos a um orbe, presos a um corpo, não saímos daqui. Mesmo quando estamos em espírito ou entre vidas, né? Quando vocês assistiram o Nosso Lar, todos esses filmes espíritas, você percebe que existe uma cidade astral e uma sociedade altamente controlada. Né? Tudo sob controle. Inclusive a preparação de quem reencarna, maior preparação, né, para aquele indivíduo resgatar os seus karmas, né, resgatar os seus erros passados, poder aperfeiçoar a sua alma e seu espírito. Então, aquilo que nós chamamos de mal, aquilo que nós chamamos de autodestruição, jogo do ego, poder, né, o poder militar, o poder das armas, está tudo nos planos densos dos projetos kármicos planetários. Quando nós vamos ascensionar, quando o espírito vai para planos elevados mais superiores, realmente há uma paz universal. Tá? E é aí que está, então, toda a organização da Federação Galáctica. Essa Federação Galáctica ela só podia existir em harmonia. Por que a Federação Galáctica não pode estar em guerra? Eu vou explicar hoje para vocês por que ela não pode estar em guerra. Né? Então, veja bem. Vamos tentar pensar numa coisa assim, tá? A base fundamental de tudo é o grande Criador. É a consciência cósmica, é Brahma, é Deus. Né? Todas as formas de vida que existem no universo e na galáxia, todas as inteligências, todas as almas, são manifestações de uma mesma inteligência. Tá? Então, nós já falamos para vocês no último seminário passado, quem assistiu, né, vai entender que não existe, né, extraterrestre, todos somos, né, desta origem cósmica, ninguém tem origem planetária, ninguém evolui em planetas no sentido prático da coisa. Então todos nós descemos, né, dessas coisas. Essas consciências, elas são, então, quando estão nesse último nível, que elas são, nós chamamos de macroconsciências. Macroconsciências. Ok? Então, à medida que elas vão descendo a mundos, descendo a planos mais densos do universo, ela vai se subdividindo. Né? Ela vai se subdividindo cada vez mais. Tá? Ela vai subdividindo-se. A ponto de quando ela chegar na parte mais densa do universo, ela está muito, mas muito dividida. Muito dividida. A ponto de se tornar uma pequena mônada. Né? Então, essa mônada, de acordo com a experiência que ela entra, ela se esquece que ela é uma conexão. Então, vocês têm que entender que no universo, qualquer ser que ascensiona, que sai da linha das trevas, ele vai compreender a primeira lei da federação. A primeira lei fundamental da federação é: todos somos um.
Essa é a primeira lei da federação. E o fato de todos sermos um, só existe a lei fundamental do amor universal. Ok? Então, ascensionar significa atingir este nível de consciência. Isso é ascensionar. Fazer parte da federação, né, significa ascensionar. É o que vai acontecer com o nosso planeta. O nosso planeta é a nossa civilização de superfície. E as civilizações do plano, nós vamos ter que nos conectar com a chegada dos extraterrestres em massa. Nós vamos perceber, né, a nossa posição no universo. Quem somos nós nisso tudo? Essa vai ser uma das grandes revelações dos extraterrestres. Porque a maior de todas as revelações que os extraterrestres vão fazer não é sobre eles. Os extraterrestres vão fazer uma revelação sobre nós. Essa é a parte mais importante de tudo, tá? Um contato extraterrestre não vai revelar quem são os ETs, vai revelar quem somos nós. Então, vocês têm que entender de uma vez por todas que não há guerras nesses níveis ascensionados. Não existe luta. O universo não funcionaria se acontecesse isso. Então, a partir de um processo que o indivíduo ascensiona, quando ele ascensiona, ele entra na lei, onde ele percebe que todos nós somos filhos do mesmo Criador, todos nós somos a mesma conectividade, a mesma alma. Todos nós estamos trabalhando para o grande Pai, para o Pai. Jesus, ele tinha um diálogo muito interessante. Ele falava do Pai, o Pai, o Pai. Somos um com Deus. Meu Pai. O Pai é isso aqui, ó. Você está entendendo? O Pai é a consciência unificadora, é de onde todos nós viemos, todos nós fomos gerados e todos nós estamos vivendo uma experiência como se fôssemos enviados de Deus à Terra. Como se fossem enviados de Deus aos planos mais densos da própria criação. E a partir do momento que nós experimentamos tudo isso, nós retornamos levando essa experiência para o grande Criador. Tá? Você tem que entender que o Criador ele está em constante transformação. Uma das leis fundamentais do universo, pessoal, é a lei da mutação. Né? Lei da mutação é a lei da transformação. Ok? É a lei da mudança. Ok? Deus não poderia sair fora dessa lei. Então, o próprio Deus, a própria consciência cósmica, ela está em constante aprendizado, constante movimento. Vocês estão me entendendo? Por isso Deus não é estático. Deus não é o sábio perfeito. O próprio Deus enviou todas as suas consciências para bilhões de galáxias, para bilhões e trilhões de planetas, dividindo-se para viver o máximo de experiência possível. E aí, ao retorno, quando ele chama essas mônadas de volta, é o processo de ascensão. É inevitável a ascensão. É inevitável a ascensão do assassino. É inevitável a ascensão do estuprador. É inevitável porque, no fundo, toda a consciência é una. Tá? E nós somos um com o Pai, nós somos um com Deus. Vocês estão me entendendo? Então, por isso que é tão importante nós entendemos que depois de um certo nível, não há mais conflito, não há guerra nas estrelas. As federações não estão em guerra. Muito pelo contrário, todas as federações se harmonizam para decidir o que vai acontecer nos planos densos da matéria. Como é que aquelas consciências que estão lá, né, vão melhor aprender, vão melhor absorver toda a experiência. É por isso que vocês têm que entender que todos os mestres ascensionados, que todos os extraterrestres ascensionados, eles trabalham 24 horas incessantemente por nós. Porque nós somos eles. Nós somos parte integrante deles. Toda a experiência que nós estamos vivendo aqui,
vai ser transmitida para eles. Eu dei um toque para vocês essa semana, que vocês deveriam entender a seguinte questão. A nossa galáxia, com a maior tecnologia que vocês possam inventar, um ser humano comum, mesmo que ele viva eternamente com essa individualidade, tá? Eternamente com essa individualidade aqui, não seria possível em 1 bilhão de anos ele conhecer 1/10 da galáxia. Vocês estão me entendendo? Nem 1 bilhão de anos conhecer 1/10 da galáxia. E se eu falar para vocês que existem bilhões de outras galáxias? O que é conhecer o universo? Então, como é que nós vamos conhecer esse universo? Então, é exatamente como eu explico para vocês, porque vocês vão entender porque não é guerra. O grande comando superior, vamos chamar de o Criador, o Deus, porque é mais fácil na linguagem nossa popular, ele criou esses trilhões de galáxias. Certo? Então, agora ele tem que usar essas galáxias para alguma coisa. Tem um objetivo, tem um plano aí. Deus é um plano cósmico, é uma consciência cósmica. Ele não faz as coisas por acaso. Não. Então agora ele vai ter que manifestar. É o Brahma manifesto em toda a sua criação. Né? Então todo o elemento da criação, até o único elétron, o único próton, está transferindo experiência, está sendo coordenado por uma inteligência. Ok? Então, quando as consciências, as inteligências começam a se manifestar, ele faz o quê? Ele divide-se nesses trilhões de galáxias. Tá? Eu, você, todos que estão me ouvindo, é uma pequena centelha manifesta neste mundo. Não há nenhuma necessidade de eu ir para outra galáxia. Não há nenhuma necessidade. O único objetivo é ascensionar. Porque quando eu ascensiono, eu vou me fundir com o Criador. Então o Criador ele faz assim, ó, ele manda todas as consciências, em todos os planos de existência, em todos os níveis, você tem uma coordenação dessa descida. À medida que as experiências vão acontecendo, que as mônadas vão absorvendo a experiência, como nós, eu e você, estamos absorvendo uma experiência aqui, aí nós vamos ascensionar. A galáxia de Andrômeda, lá na galáxia de Andrômeda, também estão ascensionando. Lá naquela galáxia que tem 1 trilhão de estrelas, também estão todo mundo ascensionando. Então, quando nós vamos chegar nesses níveis mais elevados aqui, nós vamos nos fundir em consciência. A individualidade morre. Eu vou pegar toda a minha experiência de jornada e vou transferir na minha conexão com o Criador. Por isso que eu e você, somos deuses. Jesus falou, conheça a ti mesmo, você vai conhecer a Deus. Essa centelha que está dentro de você é parte do divino, manifesta em você. Você só precisa deixar isso acontecer, isso se manifestar mesmo. Você tomar consciência disso. E é por isso que quando qualquer ascensionado, que sai dessas trevas planetárias e percebe isso, não há mais nenhum motivo para se fazer guerra. Principalmente porque lá daquele outro lado você não mata ninguém. Guerra é destruir o inimigo. Quando você elimina o conceito de inimigo, todos os motivos das guerras deixam de existir. Por isso, essas guerras interplanetárias que você vê nos filmes de ficção científica é tudo uma grande bobagem. Isso é a incapacidade dos escritores de ficção científica de entender isso que eu estou falando agora para vocês aqui. Eles simplesmente, há 1000 anos no futuro, estão em guerra ainda. Estão se debatendo, estão se matando. Por exemplo, saiu a nova geração da Discovery, a 3ª geração da Discovery. Tá? Que é legal pra caramba. Se você vê os efeitos especiais da ponte de comando da nave dos caras, é tudo que eu falei para vocês dos ETs, né? É tudo 3D, um negócio absurdo. Eles conseguem fazer um cenário que você não tem noção. No entanto, olha que interessante. Lá no futuro, onde o Discovery já estava, era tudo avançado, tinha federação, mas estava em guerra, certo? Aí, por um deslocamento temporal, aquela menina foi 1000 anos no futuro. 1000 anos no futuro. Sabe o que aconteceu? Ainda estavam em guerra.
Ainda estamos em conflito. Porra, Deus, essa merda, os negros vai mil, ninguém consegue harmonizar a galáxia, ninguém consegue. Os negros estão em conflito ainda, não é possível, né? Você está entendendo? Né? Inclusive, olha que louco que eles falam, né? Nesse tempo que a menina foi, a federação deixou de existir. A federação quebrou. A federação ruiu. Olha que louco. Né? É uma interpretação muito humana disso. As pessoas fazem uma interpretação seguinte: os caras estão lá 1000 anos depois da Discovery ainda. Todo mundo com medo da morte, todo mundo morrendo. Ninguém sabe absolutamente o que acontece depois da morte. Isso é uma tolice. O universo não funciona assim. Vocês não podem se basear em filmes de ficção científica, em esoterismo barato, que não sabe o que acontece lá em cima. Fica inventando 1000 ET do mal, 1000 seres do mal, mago negro, sabe? Como se essas pessoas existissem realmente e tivessem poder lá no nível superior da galáxia. Portanto, por isto e mais aquilo, não pode existir guerra nas estrelas.